Bem, agora a gente conversa aqui em conjuntura sobre a Flip Pontal, que é a festa literária do Pontal da Barra, que acontece de 30 de março a 1º de abril, aqui em Maceió, como o nome diz, no bairro do Pontal da Barra. Para falar a respeito, estão aqui conosco a presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural, Miriam Monte, e também o produtor cultural, Carlito Lima. Vou começar conversando com a Miriam. Bom dia, muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigada também pela oportunidade de estarmos aqui e estar com o Carlito para falar da Flip Pontal. Veja bem, Miriam, o que é que está previsto em relação à Flip Pontal, no que diz respeito à programação? Você pode adiantar alguma coisa? Eu sei que o Carlito está mais por dentro. O Carlito é um entusiasta das festas literárias, inclusive é um dos grandes responsáveis por introduzir no nosso cenário cultural essa ideia de que as festas literárias, elas promovem uma evolução muito grande de todas as pessoas que estão ali envolvidas, tanto das crianças, dos adolescentes, do público em geral, quanto de quem participa. E eu posso falar com conhecimento de causa, que essa vai ser a minha 4ª festa literária em que eu vou estar participando. Eu participei das 3 últimas edições, na primeira assistindo, nas 2 que se seguiram como poeta, e agora, graças a Deus, Carlito, vou estar como poeta também, porque é algo que realmente jamais me abandonará, é a poesia, nem eu a abandonarei. E também como presidente da Fundação, podendo dar esse suporte, podendo participar ativamente junto com os pensadores desse evento, que são muitos, né, Carlito? Está aqui Carlito, mas a gente tem também as professoras da rede municipal que abraçam essa ideia com muito fervor. E também, ali no âmbito da cultura, inúmeros artistas que vão poder estar mostrando a nossa potência criativa, os grupos culturais, as músicas. E essas festas literárias, elas têm sempre um núcleo de palestras, um núcleo de eventos e um núcleo, Carlito, explica aí, das escolas. Então, a gente tem sempre esses núcleos. As palestras e apresentações voltadas para as escolas, elas ficam setorizadas num espaço e tem toda uma programação pensada para esse universo. Mas nós temos também apresentações culturais e vamos ter bandas excelentes, grupos culturais excelentes que a população vai poder ver. Neste ano, a Flip Pontal está homenageando 2 figuras, o historiador e professor Douglas Zaprato Tenório e também a contadora de histórias Rosana Montalverne. O que é que você poderia nos dizer a respeito deles dois? Bom, o tema da 4ª Flip Pontal, que nós resolvemos lá, a comissão organizadora, foi a história e a contação de história. É uma coisa diferente da outra. A contação de história é um dos elementos mais importantes para o incentivo à leitura para crianças, não é? Então, nós escolhemos o Douglas Zaprato, que é o maior historiador de Alagoas, desculpe os outros, mas o Douglas Zaprato é conhecido internacionalmente. Realmente inclusive, é o único membro da Academia Brasileira, aliás, o Instituto Brasileiro de Geografia e História, não é? Então, que Alagoas nunca mais tinha tido. E nós convidamos também uma mineira que sempre vem aqui nas festas literárias, que é editora de livros infantis e é a maior contadora de história do Brasil. Você assistindo uma palestra dela contando uma história, você fica empolgado. Então, resolvemos também botar a Rosana Montalverne, de Belo Horizonte, como homenageada. Nós sempre homenageamos 2 personalidades, é o Douglas e a Rosana esse ano. Mas acontece o seguinte, é assim, nós estamos falando na Pontal, na festa literária de Pontal, mas a Miriam esqueceu de dizer
que o projeto, inclusive, foi ela que disse, não, vamos fazer na periferia de Maceió. Nós pretendemos fazer nos bairros periféricos, do Jacintinho, no Graciliano Ramos, no Inferno Velho, em Ipioca e no Benedito Bentes, ainda no ano de 22. Então eu vou passar a palavra para ela para saber, Miriam, quando é que você está, pela fundação, né, você está pretendendo fazer esses eventos? Pois é. Atualmente, esses eventos, Carlito, eles podem ser idealizados, planejados com uma certa antecedência, mas a execução se dá muito mais facilmente, porque hoje nós temos credenciamentos de artistas e grupos culturais. Então, por exemplo, nessa programação, nós fomos buscar dos artistas credenciados a grade cultural. Vai ter samba, vai ter música clássica, vai ter dança, vai ter cultura popular. Enfim, é muito mais simples, fazer essa convocação dos artistas que estão credenciados. Claro, evidentemente, se eles tiverem condições de estarem naquele momento, de participarem daquele evento, vão se apresentar, vão ser remunerados, vão ter essa atuação efetiva e prática. Essa é uma das conquistas que a gente tem conseguido deixar nesse momento atual. Essa facilidade de você realmente planejar e executar os eventos e engajar a comunidade cultural. Então, fica muito mais simples a gente fazer. E, na realidade, nós já estamos fazendo. Agora, recentemente, terminamos um projeto que era o Cultura e o Futebol na Praça. Foi uma forma de atrair os dois públicos, porque tem aquele público que vai assistir a dança, que vai assistir a música, mas que também quer assistir o futebol. Fizemos uma parceria com a FAF e aí nos jogos em que havia da Copa do Nordeste e também do Campeonato Alagoano, nós saímos por vários bairros, levando Coco de Roda, Bumba Meu Boi, os artistas locais, mas entre uma apresentação e outra, a partida de futebol. Então, o Brasil é conhecido internacionalmente, mundialmente, por ser o país do carnaval, do futebol, da cultura. Isso é uma fórmula realmente que agrada a todos os corações, eu acredito, né? Regatianos e azulinos, né, Carlito? Estão aqui uma azulina, né? Já tem um azulino dizendo que não. E o Carlito que é um regatiano igual a mim. Carlito, o que é que tem reservado nessa programação da Flip Olha, na programação... em relação a folclore? Estou perguntando que é uma coisa que eu gosto bastante, que é folclore. O que é que tem de folclore? De folclore? Sim. Não, o folclore é com ela. Ela vai nos dar o folclore. Exato. Os grupos porque culturais... é o seguinte, para entender, são 3 dias. Começa às 9 horas da manhã, de 9 até às 7, tem várias palestras no auditório, à beira da lagoa, nós montamos, e junto a essas palestras, nas escolas está havendo também um bocado de palestra, oficina de teatro, de hip hop. Vamos ter também, assim, nos lugares espalhados, os grupos culturais. O Coco de Roda, o Bumba Meu Boi, Aí tá certo. Entende? E outras Espalhados pelo palestras de portal. incentivo à leitura, inclusive contação de história. A Secretaria de Educação Municipal, a SEMED, ela fez uma programação extraordinária para os garotos das escolas de toda a região, não é só do Pontal não, de toda a região. Vai ter uma programação extraordinária. Agora, especificamente, as palestras, nós convidamos pessoas de alto nível para dar as palestras. Você vê, no dia 30 de março, começa na quarta-feira de manhã, às 9 horas, uma palestra da Carla Padilha, da promotora Carla Padilha, que vai falar sobre a Constituição e os deveres do cidadão. Depois, o Geraldo Magela, historiador, ele vai falar sobre Maceió nos anos 30, em que morava aqui Aurélio Buarque de Holanda, Graciliano Ramos, Jorge de Lima, era a roda de Maceió
que era mais importante ainda do que o movimento. Complementando, Zé Lins do Rego, Raquel de Queiroz, moravam Raquel aqui nessa época. de Queiroz também aqui, ele vai falar sobre isso. Depois a Vânia Lima, outra promotora, vai falar no direito que todos têm à educação e à cultura, que é um direito do cidadão. Né? E à tarde vai haver uma entrevista ao vivo com a Rosana Montalverne e uma pessoa também vai falar sobre a vida e a obra. E à noite, já às 19 horas, o Zé Lito de Araújo, ele vai falar sobre Palmares, Isso no primeiro dia. No segundo dia, logo de manhã cedo, às 9 horas da manhã, tem uma interessantíssima mesa que é chamada A Poesia Casada com o Cordel, com a Miriam Monte e o cordelista Jorge Calheiro. 1 hora de distração e você morre de rir. Eu garanto. O casamento da poesia. É o casamento do cordel com a poesia, cara. Como é que vai se dar isso, realmente? Você que vai participar. É assim, essa poesia, o cordel, na realidade, foi engraçado. A gente tem um grupo de amigos, de poetas, de músicos, que um belo dia resolveram fazer um São João em Riacho Doce. E aí, Chico de Assis, o Petrúcio Baeto, enfim, disseram, vamos fazer um São João aqui em Riacho Doce, vamos. Aí disseram, Miriam, você vai ser a noiva. Eu disse, eu vou ser a noiva. Eu disse, quem vai ser o noivo? Aí ficou naquela história. Daqui a pouco, quem telefona para mim? Jorge Calheiros. Eu disse, eu já sei quem vai ser o noivo. Aí eu fiz uma... Eu esqueci aqui como é que ela começa. Se tiver um tempinho, eu declamo um pedacinho. E foi tão engraçado. Aí eu fiz o convite para o Jorge Calheiros para ele ser meu noivo. E ele, imediatamente, no outro dia, ele mandou uma resposta também em cordel. Então a gente fez o casamento do cordel com a poesia. E essa poesia é muito engraçada. Muito engraçada mesmo. E a gente interpretou nós interpretamos em Riacho Doce, no meio dos artistas. Isso foi justamente no ano antes da pandemia. E depois, cadê o São João? Depois, cadê a poesia? Cadê o cordel? Não tem na Flipontal, né? 2 anos, quase tudo parado, né? E agora vamos fazer na Flipontal. Isso na quinta-feira, logo de manhã cedo. Aí depois vem um debate sobre a localização da Braskem. Um debate que eu chamei os cientistas, as pessoas do Pinheiro também. São 4 pessoas que vão fazer um debate junto com a comunidade ali do Pontal. A Associação dos Moradores do Pontal, a Lígia do Pontal, ela está participando ativamente, porque a Flipontal, ela é realizada pela Associação dos Moradores, pela Associação Alagoa do Sul, que eu presido, pela CENED e pela FEMAC. São esses 4 órgãos que realizam a Flipontal, certo? Então, falando na programação, isso aqui na parte da manhã de quinta-feira. Na parte da tarde, às 14 horas, tem uma interessante palestra do Ronaldo Lessa. Ele vai falar sobre da liderança estudantil a governador do Estado. Sobre a vida dele, né? Certo. E logo depois uma entrevista com o Douglas da Prata. E na sexta-feira, de manhã, o Claudomiro Avelino, juiz, vai falar sobre a importância da história. Depois vão ter 2 palestras com o pessoal da União Brasileira de Escritores de Pernambuco e de Arapiraca. Eles vêm dar 2 horas para eles. E à tarde de sexta-feira vem uma coisa inédita. E nós pegamos, o pessoal da Associação de Moradores arranjou uma escuna, nós vamos botar poetas dentro
lá da escuna e vamos fazer um passeio de 3 horas até o pôr do sol, passeando, navegando na Lagoa Mundaú, recitando poesia. Eu já sei a que eu vou recitar, viu? Ah, Mundaú, seu verdadeiro ouro, sempre foi o sururu. O papo está muito agradável, mas infelizmente chegou o nosso tempo. Para encerrar, a Miriam acho que pode responder isso. Quem é que pode participar de tudo isso? Qual é o critério, melhor perguntando, para participar? Os eventos vão ser gratuitos, abertos ao público. E as palestras que forem dirigidas para a comunidade estudantil, as professoras estão vendo, né, esse público, mas o evento é para a população de Maceió, para os turistas. Tudo de graça. Chegou. E quem assistir a palestra ainda ganha um certificado. Isso. Chegou, participou. Chegou, participou. Sempre tem alguma coisa para se ver. Muito obrigado, então, a Miriam Monte, ao Carlito Lima, pela presença de vocês aqui em Conjuntura. E muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.